Esse é o atirador de elite mais perigoso do mundo inteiro. Bem-vindo a mais um episódio do canal. Snipers inimigos, o maior medo de todos os soldados. Esses atiradores são tão perigosos que conseguiram até mesmo se tornar lendas, literalmente eliminando centenas de inimigos. Certifique-se de assistir até o final para ver qual o atirador com o maior número de mortes já registrado. Bom, para começar, vamos dar uma olhada em Chris Kyle. Chris Kyle é um SEAL da Marinha dos Estados Unidos e um atirador de elite. Ele possui o maior número de mortes já confirmadas de qualquer outro atirador americano, com um total de 160 mortes. Ele acabou ficando famoso por conta do filme Sniper Americano, que é um filme realmente incrível, baseado na vida de Chris Kyle. Ele serviu em 4 turnos no Iraque, eliminando muitas tropas iraquianas e membros de várias outras milícias iraquianas também. Chris Kyle se tornou tão famoso e temido por seus inimigos que uma recompensa de 80 mil foi colocada em sua cabeça. Mas ele conseguiu sobreviver a todos os 4 turnos no Iraque. Em outras palavras, a enorme recompensa nunca foi cobrada. Mas, infelizmente, a vida de Chris Kyle chegou ao fim em 2013. Ele estava orientando Ed Ray Ralph, um soldado com transtorno do estresse pós-traumático, quando Ed simplesmente abriu fogo contra Chris, encerrando tristemente a vida desse lendário atirador americano. A seguir, vamos dar uma olhada em Vasily Zaitsev. Vasily Zaitsev era um atirador soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Ele acabou ficando famoso durante a Batalha de Stalingrado, por ter conseguido eliminar muitos soldados alemães. Agora, o total de mortes de Vasily foi um absurdo de 242 pessoas, tornando ele um dos atiradores mais letais de todos os tempos. A carreira de Vasily chegou ao fim quando uma granada explodiu nas proximidades, danificando seus olhos e impedindo que ele continuasse. No entanto, ele foi lembrado como uma lenda do atirador soviético, até mesmo recebendo um título de herói da União Soviética. Um ano depois, ele até voltou para a guerra, e dessa vez como capitão, ajudando a liderar seus aliados para a vitória em 1945. A seguir, nós temos Ludmila Pavlichenko. Ludmila Pavlichenko foi uma atiradora soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Ela tem o maior número de mortes confirmadas de qualquer atiradora feminina do mundo, com um total incrível de 309 mortes. Ludmila usava um rifle sniper semiautomático com a poderosa mira telescópica. E ela passou muito tempo em Odessa, eliminando 180 soldados inimigos em apenas 2 meses, o que dá mais ou menos 3 mortes por dia. Depois disso, ela acabou se mudando para a Crimeia, onde tirou muitas outras vidas inimigas. Ludmila também foi ferida uma vez por fogo de morteiro, o que a obrigou a se aposentar precocemente do exército como resultado. Eu só imagino quantas mortes ela teria se não tivesse se aposentado tão cedo assim. E das 309 pessoas que ela conseguiu neutralizar, 46 eram snipers inimigos. Ou seja, essa sniper feminina estava acabando com outros snipers que queriam snipar ela. Isso é o que eu chamo de tiro certeiro. Em seguida, nós temos Mateusz Hetzenauer. Mateusz Hetzenauer era um atirador austríaco que lutou muito pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Por estar do lado perdedor da guerra, ele nunca foi tão famoso quanto seus outros colegas soviéticos. No entanto, não se engane com isso, porque Mateusz era muito, mas muito letal. Ele rapidamente se tornou um dos atiradores mais temidos do exército alemão, com um total de 345 mortes confirmadas. Mateusz conseguiu sobreviver à guerra e recebeu muitas medalhas por suas habilidades de atirador incríveis. No entanto, quando a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial, ele foi capturado por tropas soviéticas e sentenciado a 5 anos em um campo de prisioneiro soviético. Agora, as prisões soviéticas eram lugares incrivelmente difíceis e muito brutais. No entanto, Mateusz Hetzenauer conseguiu sobreviver e faleceu como um homem livre apenas em 2006. A seguir, nós temos Francis Pega Magabo. Francis Pega Magabo foi o primeiro atirador canadense de todos os tempos. Ele passou um tempo lutando pelo exército canadense durante a Primeira Guerra Mundial, acumulando um total de 378 mortes em seu nome. Isso com certeza fez dele o melhor atirador canadense de todos os tempos. E além disso, ele também se tornou o atirador com mais mortes em toda a Primeira Guerra Mundial. E ele capturou 300 soldados inimigos durante a guerra também. E agora vamos dar uma olhada em Nikolai Ilyich Kulikov. Nikolai Ilyich Kulikov foi um atirador soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Até o momento em que recebeu suas primeiras honrarias, ele já tinha eliminado 296 soldados inimigos. E depois de apenas 2 anos de guerra, o seu número subiu para incríveis 494. Em 4 de agosto de 1943, Nikolai acabou sendo morto em ação. Ele recebeu a Ordem de Herói da União Soviética, mas infelizmente nunca viveu para ver a União Soviética e os aliados vencerem a Segunda Guerra Mundial. Nosso próximo atirador dessa lista é o Ivan Sidorenko. Ivan Sidorenko era um atirador soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Ele pode não ter começado a sua carreira como um atirador, mas ele decidiu treinar para poder usar um rifle sniper.
eventualmente tornando-se um dos atiradores mais habilidosos da União Soviética. Ele mais tarde liderou unidades de atiradores e teve um total de 500 mortes confirmadas. Na verdade, a sua mira era tão precisa que ele simplesmente conseguia desativar os tanques apenas com o seu rifle sniper. A seguir temos Vasily Kavachian-Chiradze. Vasily Kavachian-Chiradze era o atirador mais mortal de toda a União Soviética. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial e sozinho conseguiu impedir um ataque alemão em um assentamento soviético, com um total de 534 mortes registradas em seu nome. Ele até recebeu um prêmio de herói da União Soviética depois que ajudou a União Soviética a vencer várias grandes batalhas, incluindo a infame Batalha de Stalingrado, lugar onde mais de 1.100.000 soldados soviéticos acabaram perdendo suas vidas. E finalmente, vamos falar sobre Simo Häyhä. Simo Häyhä é o atirador mais mortal que já viveu nesse mundo. Ele era um atirador que lutou pelo exército da Finlândia. O seu apelido, na verdade, era a Morte Branca. Ele gostava de se esconder na neve branca usando sua camuflagem e máscara branca, atirando em soldados soviéticos totalmente desavisados. Foram registradas 542 mortes em seu nome, o recorde mais alto de qualquer atirador do mundo inteiro. O terror branco assustava os soldados soviéticos, e eles usaram vários atiradores para tentar encontrá-lo. No entanto, Simo Häyhä nunca foi abatido por nenhum desses homens. Ele conseguia se esconder dentro da neve a temperaturas de até mesmo 40 graus negativos. Em 1940, ele foi ferido por uma bala inimiga, mas por algum milagre ele saiu vivo. No entanto, isso fez com que sua carreira militar chegasse ao fim. O terror branco acabou falecendo em 2002, com 96 anos de idade. Bom, acho que é isso por hoje. Muito obrigado por ficar comigo até o fim do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar um comentário, dizendo qual desses atiradores foi o mais assustador. Eu também queria mandar um salve pro Cauê Fagundes 1374. Espero que esteja curtindo meu canal novo.